Olá pessoal, meu nome é Scarlett, eu faço parte da equipe de análise da Flip e esse vídeo faz parte da nossa série de vídeos semanais analisando o mercado futuro. A gente tem aqui na tela, pessoal, o futuro do índice Bovespa e esse índice ele negociou durante a semana, a maior parte da semana em queda. Então a gente teve a semana marcada por um movimento mais vendedor, a não ser pelo dia de ontem, dia 9 de setembro, que ao final do pregão mostrou uma recuperação, um candle de impulsão, compradora, demonstrando uma recuperação da maior parte da movimentação da semana. A gente tem esse cenário da semana marcado por tensão no cenário político e o mercado macro respondendo, a certas incertezas demonstradas. A gente viu esse movimento causado por um único candle, foi esse movimento de correção. No final do pregão, às 4 horas, 4h30, esse candle aqui dos 15 minutos que ocorreu às 4h30, e a gente teve o pregão de hoje, que é o pregão do dia 10 de setembro, marcado por movimentos de baixa. Então vamos para a nossa análise. A gente tem aqui um cenário mais pessimista para o curto prazo, a gente vê aqui uma tendência de baixa, que pode sim, a próxima sessão da semana que vem, buscar a região de 114.900, que se perdida, pessoal, abre espaço para a continuidade das quedas. E aí a gente vai ter alvo projetado aqui para a região de 113, que é o fundo da mínima semanal. Caso haja frustração desse cenário, pessoal, a gente vai ver uma normalização no cenário macro, a gente vai ter um cenário mais tranquilo no âmbito político, e aí o futuro do índice tende a negociar próximo da região de 118. Superando essa região de 118.400, a gente projeta alvo para a região de 120 e continuidade, dando uma continuidade à tendência de longo prazo desse ativo, desse índice, que é a tendência de alta. Agora, analisando o futuro do dólar, o Dolfut, a gente percebe que a semana do Dolfut, ela foi uma semana um pouco mais neutra, sem muita tendência definida. A gente vê aqui um movimento de impulsão bem comprador, um movimento positivo, um movimento otimista, que marcou o início da semana. A gente percebe uma certa lateralidade aqui na região de 5,35 e a região de 5,29, 5,28. Essa região, ela dá a entender a formação de uma figura de reversão, que foi caracterizando uma tendência de baixa quando perdeu o fundo de 5,28. A gente tem aqui esse candle bem vendedor, um candle bem negativo, mostrando uma presença mais vendedora no mercado, que foi o finalzinho do pregão do dia 9 de setembro. A gente teve o pregão de hoje, o pregão do fim da semana, marcado por um movimento mais comprador, dando a entender a recuperação desse movimento vendedor que a gente observou no dia 9. Então, resumindo, pessoal, no momento a gente tem um cenário mais otimista para o dólar futuro, negociando acima das médias de curto, médio e longo prazo. A gente tem aqui o teste da região de média de curto prazo, que é a média dos últimos 9 períodos. Se, pessoal, confirmada essa tendência de alta que ele está formando aqui no final do pregão de hoje, a gente tem a continuidade das altas, que com o rompimento novamente da região de 5,28. Negociando acima, a gente vai ter um olhar mais voltado para a região de 5,35 novamente, que, se superada, abre espaço para a continuidade das altas para o dólar. Na reversão desse cenário, pessoal, a gente tem um suporte aqui na região de 5,21, que, se perdido, abre espaço para negociação em 5,18, que, se perdido, abre espaço para a gente ter uma negociação em 5,11. Tá? E aí, a gente perdendo esse último suporte, aí continua queda livre, a gente tem uma aceleração no movimento de correção para negociação em patamares mais baixos. Agora, analisando um pouco mais lá para fora, a gente tem a análise do S&P 500, a gente vai ter aqui no gráfico de 60 minutos
naturalmente, o gráfico desse ativo ele já é um pouco sem liquidez, por isso que a gente vê candles com um corpo bem mais curtinho, bastante gaps, né? Ausência de negociação, e a gente vê uma estrutura, um cenário um pouco mais negativo para esse índice, que nada mais é do que a correção de todo o movimento comprador que a gente viu lá atrás. Ele já atingiu bastante ponto de correção que foi projetado nas análises anteriores, e a gente tem aqui esse suporte na região de 4,47, que é um suporte que tende a atrair a negociação desse índice. A gente tem aqui o índice testando, né, o S&P, o futuro do S&P, perdão, negociando, registrando aqui, testando a região de média e de longo prazo, que se perdida, a gente pode ter uma aceleração das quedas, que projeta alvo para a região de 4,44. É uma região um pouco mais afastada, mas já prevista devido ao movimento de forte impulsão. A gente vê ele aqui trabalhando numa tendência de alta no longo prazo, então esse movimento de correção ele é necessário, tá, pessoal? Agora a gente vai analisar o futuro do milho. O milho se comportou durante a semana num certo patamar um pouco mais neutro, tentando iniciar a correção. O início da semana ele foi marcado por um movimento mais de impulsão compradora, que não conseguiu ultrapassar a região de 93,43. Região aqui de 93, não conseguiu e tentou armar pivô de baixa, que é isso, inicial, uma tendência no curto prazo mais baixista. A gente percebe aqui que o futuro do milho, ele tentou perder a região de 92 e não conseguiu. Ou esse candle com um pavio à sombra, né? Uma sombra bem maior do que o corpo, a gente percebe uma rejeição aqui, que é uma região que foi defendida por compradores. Então, o futuro do milho não conseguiu negociar abaixo, o que é bom, o que pode indicar que tem aqui uma região sendo defendida para impulsionar o preço do contrato lá para cima, claro. A gente tem no momento ele testando região de médias, as médias já apontadas para baixo, o que pode indicar ainda no curto prazo presença de vendedores, um cenário mais pessimista. Se perdida essa região de 92, abre espaço para aceleração das quedas. E aí a gente vai projetar alvo aqui para a região de 91,44. Então a próxima semana do milho ela pode ser marcada por baixas, rompendo, né, perdendo a região de 91, a gente projeta alvo para vendidos um pouco mais embaixo, na região de 89 para a próxima semana. Havendo a frustração desse cenário, pessoal, a gente tem que identificar negociações acima da região de 93,50, que é o topo que foi formado aqui no gráfico semanal. A movimentação no semanal foi o topo formado. Superando essa região de topo, a gente vai projetar alvo para a região de 94,30. E aí, havendo negociações acima, a gente vai ter um cenário de reversão, voltando para uma tendência de alta. Agora, pessoal, analisando um pouco o boi gordo, a gente tem BGI Fut durante a semana negociando em baixa, uma tendência de baixa, terminando a semana, né, caminhando para o encerramento da semana numa congestionou aqui em região de médias. A gente tem no momento o futuro do boi gordo testando média de médio prazo, a média de curto prazo sinalizada em rosa, apoiada para cima, e aí a gente vai ter dois cenários aqui para essa região. Rompendo, pessoal, superando a região de 304, a gente vai ter um cenário no curto prazo mais otimista. E aí abre espaço para o boi gordo, o contrato futuro do boi gordo, negociar a 306 e a 309. A intenção é buscar
a média de longo prazo aqui na região de 311. Claro que ela se movimenta, então durante a semana a gente tem um alvo um pouco mais perto aqui na região de 309. Na frustração desse cenário, a gente vai ter o rompimento dessa congestão, um rompimento para baixo, e aí a gente projeta suporte na região de 292 ou então na região de 290. Então a gente pode até abaixar aqui, projetar essa correção aqui para a região de 290. E aí, pessoal, perdendo essa região, a gente vai ter uma aceleração das quedas que pode levar a negociação na região de 285. Agora, pessoal, nós vamos analisar o futuro do café. O café a gente tem ele negociando, né, a maior parte da semana aqui numa tendência de baixa, muito bem definida, uma tendência consolidada. A gente teve aqui a aceleração das quedas no dia 8 de setembro e as médias de curto e médio prazo apoiadas para baixo. A gente tem uma certa congestão de preço aqui nessa região entre 227 e 225, e agora eu chamo a atenção para um cenário mais negativo, um cenário mais pessimista, no qual o futuro do café vem testar novamente a região de 223. Negociando abaixo, a gente vai projetar alvo para vendidos na região de 217. Perdendo-se a região, a gente tem continuidade das quedas. Na frustração desse cenário, pessoal, essa correção que está acontecendo no médio prazo, a gente tem que ver, né, o futuro do café negociando acima de 230. Negociando acima dessa região, a gente já vai ter um cenário de recuperação. Negociando acima da região de 238, a gente vai ver uma reversão no curto prazo, no curto e médio prazo, dessa tendência de baixa, dando continuidade às altas, né? O contrato, ele vem negociando em alta no longo prazo, e aí, se a gente vê a negociação acima de 238, que foi o maior ponto executado, a máxima no semanal, a gente vai ter uma reversão no curto prazo para alta. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Até o próximo vídeo.